Um milionário entrou disfarçado em sua própria loja para demitir funcionários incompetentes. Mas quando viu uma atendente chorando, ele não imaginava que aquela mulher guardava um segredo que mudaria sua vida para sempre. As lágrimas caíam silenciosas pelo rosto de Júlia Nogueira, enquanto suas mãos tremiam sobre o teclado do caixa. Ela tentava disfarçar, limpando o rosto rapidamente sempre que um cliente se aproximava, mas era impossível esconder a dor que transbordava de seus olhos avermelhados. O supermercado Mercado Central estava movimentado naquela manhã, e cada bip do leitor de código de barras parecia ecoar como um martelo em sua cabeça. Do outro lado do corredor, um homem vestindo roupas simples observava tudo com atenção. Marcelo Ribeiro usava uma jaqueta desgastada, calça jeans surrada e um boné que escondia parte do rosto. Ninguém ali poderia imaginar que aquele cliente comum era, na verdade, o dono de toda a rede de supermercados. Ele havia decidido visitar suas lojas disfarçado depois de ouvir rumores sobre funcionários que não levavam o trabalho a sério. Sua missão era clara: identificar quem estava prejudicando seus negócios e demitir sem piedade. Quando Marcelo viu Júlia chorando no caixa, sua primeira reação foi de irritação. Mais uma funcionária chorona que traz problemas pessoais para o trabalho, pensou, observando-a com desaprovação. Para ele, aquela cena representava tudo que estava errado com funcionários modernos: falta de profissionalismo, fraqueza emocional, incapacidade de separar vida pessoal do ambiente profissional. Júlia não fazia ideia de que estava sendo observada pelo próprio dono da empresa. Ela apenas tentava sobreviver àquele turno, respirando fundo entre um cliente e outro, lutando para não desmoronar completamente. Suas mãos geladas passavam os produtos mecanicamente, mas sua mente estava longe dali, presa em pensamentos agonizantes sobre a ligação que havia recebido minutos antes de começar o expediente. "Próximo, por favor", ela disse com voz fraca, tentando manter a compostura. Foi quando Eduardo Viana, o gerente da loja, apareceu no corredor com sua postura autoritária e olhar crítico. Era um homem que amava demonstrar poder sobre os funcionários, especialmente sobre aqueles que considerava fracos ou inferiores. Ele havia construído sua carreira pisando em quem estava abaixo dele, e Júlia sempre foi um de seus alvos favoritos. "Júlia!" Ele chamou alto o suficiente para que vários clientes olhassem na direção dela. "Venha aqui agora!" Júlia enxugou rapidamente as lágrimas e pediu desculpas à senhora que estava atendendo. Seus passos tremiam enquanto se aproximava de Eduardo, que a esperava com os braços cruzados e uma expressão de desprezo no rosto. "O que você pensa que está fazendo?" ele perguntou em tom ácido, sem se importar com os clientes ao redor. "Está chorando no caixa? Você acha que esse é o lugar para fazer drama?" "Senhor Eduardo, eu sinto muito, é que..." Júlia tentou explicar, mas ele a interrompeu com um gesto brusco de mão. "Eu não quero saber dos seus problemas pessoais. Você está aqui para trabalhar, não para fazer cena." Ele elevou a voz, atraindo ainda mais atenção. "Se não consegue ser profissional, talvez devesse procurar outro emprego." Marcelo observava tudo de longe e, para sua própria surpresa, sentiu-se satisfeito com a postura do gerente. "Finalmente alguém que mantém a disciplina", pensou, aprovando mentalmente a atitude de Eduardo. Para ele, aquilo era exatamente o tipo de gestão firme que seus negócios precisavam. Júlia abaixou a cabeça, engolindo o choro que ameaçava explodir. "Desculpe, senhor. Não vai acontecer de novo." "Melhor mesmo que não aconteça", Eduardo respondeu com rispidez. "E aproveita para limpar esse rosto. Você está parecendo um desastre. Os clientes não merecem ser atendidos por alguém com essa cara de enterro." As palavras cortaram como lâminas. Júlia mordeu o lábio com força, lutando contra as lágrimas que insistiam em cair. Alguns clientes desviavam o olhar, constrangidos com a situação. Outros sussurravam entre si, comentando sobre a cena. Patrícia Mendes, uma colega que trabalhava no caixa ao lado, assistia a tudo com o coração apertado. Ela conhecia Júlia há anos e sabia que aquela mulher estava passando por algo devastador. Queria intervir, mas o medo de também ser humilhada por Eduardo a mantinha paralisada. "Volta para o seu caixa e para de me fazer perder tempo", Eduardo ordenou, dispensando Júlia com um gesto de desdém. Quando Júlia voltou para seu posto,
Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar os produtos. As lágrimas voltaram a escorrer silenciosas, mas agora ela nem tentava mais escondê-las. A humilhação pública havia quebrado algo dentro dela. Marcelo continuava observando, mas agora com uma pontada de desconforto que não conseguia explicar. Havia algo na postura de Júlia, na forma como ela mantinha a dignidade mesmo sendo despedaçada, que o incomodava de um jeito estranho. Ele sacudiu a cabeça tentando afastar aquele pensamento. Ela é apenas mais uma funcionária que não aguenta pressão, tentou se convencer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa que esperava na fila de Júlia se aproximou do caixa com uma expressão de genuína preocupação. Ela colocou suavemente a mão sobre a mão trêmula de Júlia e perguntou com voz gentil: "Minha filha, está tudo bem? Posso ajudar de alguma forma?" A bondade inesperada daquela desconhecida foi a gota d'água. Júlia desmoronou, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar, incapaz de conter mais o desespero que havia segurado durante horas. Eu sinto muito, ela conseguiu dizer entre soluços. Minha filha, ela está no hospital. Os médicos disseram que não há mais nada que possam fazer. A confissão saiu como um grito de dor abafado. A senhora idosa arregalou os olhos, chocada, e imediatamente abraçou Júlia por cima do balcão do caixa. Outros clientes que ouviram ficaram paralisados, alguns com os olhos marejados. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Filha no hospital. Sem mais nada a fazer, as palavras ecoavam em sua mente, destruindo completamente o julgamento fácil que havia feito minutos antes. Aquela não era uma funcionária dramática trazendo problemas bobos para o trabalho. Era uma mãe desesperada, enfrentando o pior pesadelo que qualquer pai poderia viver. Eduardo voltou correndo ao ver a confusão. O que está acontecendo aqui? Júlia, você enlouqueceu completamente? Deixa ela em paz! A senhora idosa se virou para ele com uma fúria surpreendente. Essa moça está passando por uma tragédia e você fica humilhando ela? Que tipo de pessoa você é? Senhora, não se meta nisso! Eduardo tentou manter a autoridade, mas a voz da mulher havia chamado a atenção de dezenas de clientes. Não vou me calar, não! Ela respondeu alto e claro. A filha dela está morrendo no hospital e você trata ela como se fosse lixo? Você deveria ter vergonha! Um murmúrio indignado percorreu os clientes presentes. Alguns começaram a gravar a cena com os celulares. Eduardo percebeu que a situação estava saindo de controle e tentou amenizar, mas já era tarde demais. Marcelo permanecia paralisado, observando tudo. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido como era. Vergonha de si mesmo. Havia julgado aquela mulher sem saber nada sobre sua história. Havia aprovado a humilhação dela. Havia pensado que ela era fraca, quando na verdade estava sendo mais forte do que ele jamais precisou ser. Júlia conseguiu se acalmar o suficiente para sussurrar um agradecimento para a senhora idosa. Patrícia correu até ela e a abraçou, sussurrando palavras de conforto. Júlia, vai para casa, Eduardo disse, percebendo que precisava conter os danos. Volta amanhã quando estiver melhor. Melhor? Júlia olhou para ele com uma mistura de dor e revolta. Minha filha está morrendo e você quer que eu fique melhor até amanhã? A frase ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. Eduardo não tinha resposta. Ele simplesmente se virou e saiu, deixando Júlia ali, destruída e exposta diante de dezenas de desconhecidos. Marcelo observava tudo com o coração apertado de uma forma que não sentia há muito tempo. Aquela mulher, aquela cena, aquela dor. Algo naquilo tudo tocou em feridas antigas que ele havia enterrado fundo. Mas ele ainda não entendia o porquê. E definitivamente não imaginava que Júlia Nogueira não era uma desconhecida qualquer. Ela guardava um segredo que conectava suas vidas de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Um segredo que estava prestes a explodir e transformar tudo. Júlia pegou sua bolsa com mãos trêmulas e caminhou em direção à saída do supermercado. Cada passo parecia pesar toneladas. Os clientes abriam caminho, alguns com olhares de piedade, outros desviando os olhos para não encarar o sofrimento cru estampado em seu rosto. Patrícia a acompanhou até a porta,
segurando seu braço como se temesse que ela fosse desabar a qualquer momento. Júlia, você quer que eu te leve? Patrícia perguntou com voz embargada. Não deveria ir sozinha para o hospital assim. Eu consigo, Júlia respondeu, embora sua voz dissesse o contrário. Precisa ficar aqui, senão o Eduardo vai te penalizar também. Marcelo observava tudo de longe, ainda paralisado perto das prateleiras de produtos de limpeza. Algo dentro dele gritava para fazer alguma coisa, mas ele não sabia exatamente o que. Sua mente racional dizia para continuar disfarçado, observando a operação da loja. Mas algo muito mais profundo, algo que ele havia enterrado durante anos de vida focada apenas em lucros e negócios, começava a acordar. Ele viu quando Júlia tropeçou nos próprios pés ao sair pela porta automática. Viu quando ela se apoiou na parede externa do supermercado, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. E foi nesse momento que Marcelo tomou uma decisão que ele mesmo não conseguia compreender completamente. Ele a seguiu. Do lado de fora, o sol forte contrastava cruelmente com a escuridão que consumia Júlia. Ela procurava desesperadamente por dinheiro na carteira, contando moedas com dedos que não paravam de tremer. Marcelo percebeu que ela estava tentando juntar dinheiro suficiente para a passagem de ônibus. Deixa eu te levar. A voz de Marcelo saiu mais áspera que ele pretendia. Júlia se virou assustada, limpando rapidamente as lágrimas. Desculpe, senhor. Eu não... Você é cliente aqui? Sou. Marcelo mentiu, mantendo o disfarce. Vi o que aconteceu lá dentro. Deixa eu te dar uma carona até o hospital. Júlia olhou para aquele homem desconhecido com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela aprendeu durante a vida que bondade vinda de estranhos geralmente tinha preço. Não precisa, senhor. Eu consigo ir sozinha. Pelo que vi lá dentro, sua filha precisa de você agora. Não perde tempo com ônibus. Marcelo tentou suavizar o tom, mas não estava acostumado a ser gentil. Soava mais como uma ordem que como um oferecimento. Algo na voz dele, talvez a firmeza ou talvez o desespero em Júlia, fez com que ela concordasse. O Hospital São Vicente, ela sussurrou. Fica do outro lado da cidade. Marcelo acenou com a cabeça e a guiou até seu carro, um veículo simples que ele havia alugado especificamente para suas visitas disfarçadas às lojas. Durante o trajeto inicial, um silêncio pesado preenchia o espaço. Júlia olhava pela janela, perdida em pensamentos agonizantes. Marcelo dirigia, lutando contra a curiosidade e o desconforto que aquela situação causava. Quanto tempo ela está internada? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Júlia demorou a responder, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Algumas semanas, mas hoje os médicos disseram que os tratamentos não estão funcionando mais. Que idade ela tem? Jovem demais para estar passando por isso. Júlia respondeu sem dar números específicos, a voz quebrando. Jovem demais para saber que está morrendo. Marcelo apertou o volante com mais força. Como é o nome dela? Giovana. O nome saiu como uma prece dos lábios de Júlia. Ela é tudo que eu tenho nesse mundo. Eu não sei como vou sobreviver se... Ela não conseguiu terminar a frase. Os soluços voltaram, mais fortes dessa vez. Marcelo sentiu uma opressão no peito que não experimentava há anos. Havia algo naquela dor, naquela mãe desesperada, que tocava em memórias que ele lutava para manter enterradas. O que ela tem? Ele perguntou, mais suave agora. Leucemia agressiva, Júlia respondeu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Descobrimos há algum tempo. No início, os médicos diziam que havia chance, que o tratamento podia funcionar. Ela fez quimioterapia, radioterapia, tudo o que podíamos pagar. Mas o câncer continuou avançando. E não há mais nada que possam fazer? Júlia soltou uma risada amarga, sem humor algum. Ah, existe um tratamento experimental em outro país, um procedimento que pode salvar ela. Mas custa uma fortuna. Uma fortuna que uma atendente de caixa nunca vai ter. Marcelo digeriu aquela informação em silêncio. Quanto? 200 mil reais. Júlia disse o número como se fosse uma quantia de outro planeta. Eu ganharia isso trabalhando uns 20 anos sem gastar um centavo. A Giovana não tem 20 anos. Ela tem algumas semanas, talvez dias. O silêncio voltou a dominar o carro. Marcelo processava tudo aquilo de uma forma estranha. 200 mil reais. Para ele, era o equivalente a troco de bolso.
Ele gastava mais que isso em reformas desnecessárias de seus escritórios. Mas para aquela mulher ao seu lado, era a diferença entre vida e morte de sua filha. Por que você estava trabalhando? Ele perguntou. Se sua filha está tão mal assim, por que não estava no hospital com ela? Júlia olhou para ele com uma mistura de dor e indignação. Porque tenho contas para pagar, senhor. Porque o hospital não é gratuito. Porque cada dia de internação custa dinheiro. Porque os remédios que mantêm minha filha confortável custam dinheiro. Se eu não trabalho, eu não tenho como pagar nada disso. A resposta foi como um tapa na cara de Marcelo. Ele havia julgado aquela mulher por chorar no trabalho, sem entender que ela estava literalmente escolhendo entre estar presente para a filha moribunda ou trabalhar para garantir que ela tivesse um mínimo de conforto em seus últimos dias. Desculpa, ele murmurou. Eu não sabia. Ninguém sabe. Júlia respondeu com amargura. Ninguém quer saber. Para o Eduardo, para os outros gerentes, para os donos daquela loja, eu sou só mais um número na folha de pagamento. Não importa se minha filha está morrendo. Não importa se eu estou me despedaçando por dentro. O que importa é que eu sorria para os clientes e passe os produtos rápido. Cada palavra era uma acusação, e Marcelo sentia o peso de cada uma delas. Ele era um dos donos daquela loja que ela mencionava com tanto desprezo. Ele era exatamente o tipo de pessoa que reduzia funcionários a números. O Eduardo, ele sempre te trata daquele jeito? Marcelo perguntou, embora já soubesse a resposta. Pior, Júlia respondeu. Hoje foi um dos dias mais leves. Ele adora humilhar funcionários, especialmente mulheres. Já tentei reclamar, mas os superiores nunca fazem nada. Dizem que ele é um gerente eficiente, que bate metas, que mantém a loja lucrativa. Marcelo sentiu náusea. Ele reconhecia aquela descrição porque era exatamente o tipo de gerente que ele valorizava. Alguém que batia metas e mantinha a loja lucrativa. Nunca havia se importado com os métodos, apenas com os resultados. Por que você não procura outro emprego? Você acha que é fácil? Júlia olhou para ele com incredulidade. Eu tenho uma filha doente que precisa de mim a qualquer momento. Que empregador vai querer alguém que precisa faltar constantemente para emergências médicas? O mercado central pelo menos não me demitiu ainda. É o melhor que posso conseguir. Marcelo estava prestes a responder quando seu celular tocou. Era o gerente regional, provavelmente querendo relatórios sobre as lojas. Ele silenciou o aparelho, tomando uma decisão inconsciente de que naquele momento, aquela mulher ao seu lado era mais importante que seus negócios. Eles chegaram ao Hospital São Vicente, um prédio grande, mas visivelmente carente de recursos. Júlia desceu do carro rapidamente, já se preparando para entrar correndo, mas virou-se para agradecer. Obrigada pela carona, senhor. Foi muito gentil da sua parte. Como é seu nome completo? Marcelo perguntou de repente. Júlia Nogueira. Ela respondeu, confusa com a pergunta. Por quê? O sobrenome atingiu Marcelo como um relâmpago. Nogueira. Não podia ser coincidência. Não podia ser a mesma família. Mas ele precisava ter certeza. Júlia Nogueira de onde? Sua família é daqui mesmo da cidade? Júlia franziu a testa, desconfortável com as perguntas. Não, senhor. Minha família era do interior. Mas por que está perguntando isso? Seu pai, qual era o nome dele? Agora, Júlia estava visivelmente perturbada. Senhor, eu preciso ir. Minha filha está esperando. Por favor. Marcelo insistiu, e havia algo em sua voz que fez Júlia parar. Só me responde isso. Qual era o nome do seu pai? Júlia hesitou, mas algo naquele momento bizarro a fez responder. Antônio Nogueira. Mas ele faleceu há muitos anos. Eu nem lembro direito dele. O mundo de Marcelo parou. Antônio Nogueira. O nome ecoava em sua mente como um grito de fantasmas do passado. Não podia ser. Não era possível que aquela mulher, aquela atendente de caixa que ele havia julgado tão duramente fosse... Você tem irmãos? Ele perguntou com voz trêmula. Não, senhor. Sou filha única. Minha mãe criou sozinha depois que meu pai morreu. Júlia estava ficando impaciente. Agora, com licença, preciso ir ver minha filha. Ela se virou e correu para dentro do hospital, deixando Marcelo paralisado dentro do carro. Suas mãos tremiam sobre o volante. Seu coração batia descompassado.
Sua mente girava em uma espiral de memórias, culpa e revelações devastadoras. Antônio Nogueira. Ele conhecia esse nome. Conhecia bem demais. E se sua memória estava correta, se suas suspeitas eram verdadeiras, então ele não havia apenas julgado uma funcionária aleatória. Ele havia humilhado, ignorado e menosprezado alguém que estava conectada a ele de uma forma que tornava tudo infinitamente pior. Marcelo encostou a cabeça no volante, sentindo o peso de anos de escolhas erradas desabando sobre ele. Ele havia passado tanto tempo construindo impérios e acumulando riquezas que esqueceu completamente as pessoas que havia deixado para trás no caminho. E uma dessas pessoas acabara de entrar naquele hospital, desesperada para estar ao lado da filha moribunda, enquanto ele ficava ali, no conforto de seu carro alugado, milionário e vazio. Mas a história estava apenas começando, e as revelações que estavam por vir fariam aquele momento parecer apenas o início de uma tempestade. Marcelo passou a noite inteira acordado, sentado na sala de estar de sua cobertura luxuosa. As luzes da cidade piscavam através das enormes janelas de vidro, mas ele mal registrava a vista que havia custado milhões. Ao seu redor, móveis de designer italiano, obras de arte caras, tapetes persas autênticos. Cada objeto era um troféu de seu sucesso implacável. E cada um deles parecia acusá-lo naquela noite. Antônio Nogueira. O nome ecoava em sua mente como um fantasma que se recusava a descansar. Marcelo fechou os olhos, mas as memórias vinham mesmo assim, nítidas e cruéis, como se tivessem acontecido ontem. Eles eram jovens, ambiciosos, sonhadores. Dois amigos que decidiram abrir um mercado juntos no interior. Antônio era o coração do negócio, sempre preocupado com os clientes, com os funcionários, com fazer tudo da forma certa. Marcelo era a ambição, sempre querendo expandir, sempre olhando para o próximo nível. Até que olhar para o próximo nível significou deixar Antônio para trás. Marcelo lembrava-se com detalhes dolorosos de como forjou documentos, transferiu propriedades para seu nome, manipulou contratos que Antônio havia assinado confiando plenamente no amigo. Quando Antônio descobriu, já era tarde. Tudo estava no nome de Marcelo. O mercado, os fornecedores, as contas bancárias. Por quê? Antônio havia perguntado, os olhos cheios de lágrimas e incompreensão. Éramos irmãos, Marcelo. Irmãos. Isso é só negócios. Marcelo havia respondido virando as costas. Não é nada pessoal. Mas era pessoal. Sempre foi. E agora, décadas depois, a filha daquele homem trabalhava em uma de suas lojas, sendo humilhada, enquanto a própria filha dela lutava pela vida em um hospital. O telefone de Marcelo tocou diversas vezes durante a noite. Gerentes, supervisores, sócios, todos querendo relatórios sobre as lojas que ele estava investigando disfarçado. Ele ignorou todas as ligações. Pela primeira vez em sua carreira, os negócios não importavam. Quando o sol começou a nascer, Marcelo tomou uma decisão. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que precisava voltar àquele hospital. Precisava entender completamente o tamanho da destruição que havia causado. Vestiu as mesmas roupas simples do dia anterior e dirigiu até o Hospital São Vicente. O trajeto familiar agora carregava um peso diferente. Cada semáforo, cada quarteirão, parecia um passo a mais em direção a um acerto de contas que ele havia evitado por tempo demais. Quando chegou ao hospital, Wilson estava no posto de entrada, iniciando seu turno. O segurança o reconheceu imediatamente e acenou, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas reconhecimento, era conhecimento. Voltou cedo, Wilson comentou, estudando Marcelo com atenção. A menina ainda está no mesmo quarto. Marcelo hesitou, depois decidiu que não havia mais sentido em esconder. Você disse ontem que conheceu Antônio Nogueira. O que mais você sabe sobre ele? Wilson encostou na parede, cruzando os braços. O corredor estava vazio naquela hora da manhã, dando-lhes privacidade. Sei que ele era um homem bom, honesto demais para o próprio bem. Sei que confiou na pessoa errada e pagou o preço até o último dia de vida. Ele falava sobre o que aconteceu? Às vezes, quando bebia um pouco demais. Wilson balançou a cabeça. Dizia que o pior não foi perder o dinheiro ou o negócio. Foi perder a fé nas pessoas.
Foi ter que olhar para a filha pequena e explicar por que de repente não tinham mais nada. Cada palavra era uma lâmina afiada. Marcelo engoliu em seco. E a filha, Júlia? Antônio a amava mais que a própria vida. Trabalhava em 3 empregos para dar o mínimo para ela, mas nunca foi suficiente. Wilson fez uma pausa carregada. Ele morreu achando que havia falhado como pai. Morreu quebrado, não apenas financeiramente, mas por dentro. E foi tudo culpa minha, Marcelo sussurrou, mais para si mesmo que para Wilson. Suas palavras, não minhas. Wilson o estudou com um olhar penetrante. Mas já que estamos sendo honestos, sim. Antônio morreu de desgosto. E você construiu um império em cima dos destroços da vida dele. Marcelo não tinha defesa. Não havia argumento que pudesse tornar suas ações justificáveis. Tem algo que você precisa saber, Wilson disse de repente, sua voz ficando mais séria. Algo sobre aquela família que talvez explique por que o destino colocou você aqui agora. O que você quer dizer? Mas antes que Wilson pudesse responder, o som de alarmes médicos estridentes ecoou pelos corredores. Gritos, correria de enfermeiros, o caos controlado de uma emergência hospitalar. 3º andar, Wilson disse, e ambos correram para os elevadores. Quando as portas se abriram no 3º andar, a cena era de puro desespero. Médicos e enfermeiros corriam para o quarto de Giovanna. Júlia estava sendo contida por 2 enfermeiras do lado de fora, gritando com uma angústia que partia a alma. Minha filha, por favor, deixem eu entrar. Giovanna! Marcelo sentiu o peito apertar com uma força que não experimentava há anos. Ver aquela mãe sendo impedida de estar ao lado da filha em um momento crítico era uma tortura que transcendia qualquer descrição. Dr. Henrique Costa saiu do quarto, tirando luvas cirúrgicas, o rosto marcado por linhas profundas de preocupação. Júlia, você precisa respirar e me ouvir. O que aconteceu com minha filha? Ela implorou, as pernas mal a sustentando. O corpo dela está rejeitando o tratamento atual de forma agressiva. Os órgãos estão entrando em falência. O médico segurou os ombros dela com firmeza, forçando o contato visual. Se não conseguirmos estabilizar nas próximas horas, o quadro se tornará irreversível. A sentença foi como uma execução. Júlia desmoronou, e Marcelo agiu por instinto, segurando-a antes que caísse no chão frio do hospital. Ela se agarrou a ele como um náufrago se agarra a destroços, soluçando descontroladamente. Ela não pode morrer, Júlia repetia como um mantra desesperado. Ela ainda nem viveu. Não é justo. Por favor, Deus, não é justo. Marcelo assegurou, sentindo algo quebrar dentro de si. Não era piedade superficial. Era dor genuína, profunda, visceral. O médico disse que existe tratamento. Marcelo ouviu-se dizer, sua voz rouca de emoção. Nos Estados Unidos, ele pode salvá-la. Júlia afastou-se dele bruscamente, rindo de uma forma amarga e desesperada. Tratamento que custa uma fortuna que eu nunca vou ter. Você não entende? Trabalhei cada dia da minha vida e ainda assim não tenho nada para salvar minha própria filha. E se alguém pagasse pelo tratamento? As palavras saíram antes que Marcelo pudesse detê-las. Júlia o encarou com olhos vermelhos e inchados. Quem? Quem no mundo inteiro pagaria uma fortuna por uma desconhecida e sua filha? Marcelo estava prestes a responder quando a voz de Eduardo Viana cortou o corredor como uma faca. Júlia Nogueira! O gerente vinha caminhando com sua arrogância característica, completamente alheio à tragédia. Seu turno começou há mais de 1 hora. O que pensa que está fazendo aqui? O timing era tão cruel que beirava o surreal. Júlia virou-se lentamente para Eduardo, como se estivesse se movendo debaixo d'água. Minha filha está morrendo, ela disse, cada palavra carregada de dor. Isso é lamentável. Realmente é. Eduardo respondeu sem qualquer traço genuíno de empatia. Mas não é motivo para abandonar suas responsabilidades. Se quer manter seu emprego, sugiro que apareça na loja imediatamente. Algo dentro de Marcelo explodiu. Anos de culpa reprimida, de consciência enterrada, de humanidade sacrificada no altar do lucro, tudo veio à tona em uma onda de fúria que ele não conseguiu controlar. Como você tem coragem? Marcelo avançou em Eduardo, sua voz saindo como um trovão que fez enfermeiros pararem para olhar. A filha dela está lutando pela vida e você vem cobrar horário?
Eduardo olhou para aquele homem desconhecido com desprezo e irritação. Quem você pensa que é para se meter nisso? Isso não é da sua conta. Eu sou o dono da empresa, Marcelo disse, cada sílaba carregada de autoridade gelada. Sou Marcelo Ribeiro, dono da rede Mercado Central inteira, e você está demitido, imediatamente. O corredor ficou em silêncio absoluto. Eduardo empalideceu como se tivesse visto um fantasma, toda a arrogância evaporando instantaneamente. Júlia olhou para Marcelo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Você é o dono? Ela sussurrou, confusão e choque misturados. Marcelo virou-se para ela, e pela primeira vez em décadas, não havia cálculo em seus olhos. Apenas verdade crua e dolorosa. Sim, e há muito mais que você precisa saber. Sobre seu pai, sobre mim, sobre tudo. O corredor do hospital parecia ter congelado no tempo. Eduardo Viana ainda estava paralisado, processando que havia acabado de ser demitido pelo próprio dono da empresa na frente de dezenas de testemunhas. Júlia olhava para Marcelo com uma expressão que misturava choque, confusão e o início de uma compreensão terrível. Saia daqui, Marcelo disse para Eduardo, sua voz gelada como gelo. E não volte para nenhuma das minhas lojas. Nunca mais. Eduardo quis argumentar, mas algo no olhar de Marcelo o fez recuar. Ele saiu rapidamente, a arrogância substituída por humilhação e medo. Assim que Eduardo desapareceu, Júlia deu um passo para trás, afastando-se de Marcelo como se ele queimasse. Você é o dono? Esse tempo todo, você estava me observando? Eu entrei na loja disfarçado. Marcelo admitiu, a voz carregada de peso. Estava investigando funcionários. Queria encontrar quem estava prejudicando os negócios. E me viu chorando, Júlia completou, a voz tremendo entre lágrimas e revolta. Me julgou. Pensou que eu era fraca, não foi? Marcelo não negou porque seria mentira. Sim, eu julguei você. E estava completamente errado. Por que está fazendo isso? Júlia perguntou, abraçando-se como se tentasse se proteger. Por que me trouxe até aqui? Por que demitiu o Eduardo? Por que está se importando agora? Por que... Marcelo respirou fundo, sabendo que o que ia dizer mudaria tudo. Porque seu pai foi meu sócio. Antônio Nogueira era meu melhor amigo. O nome caiu como uma bomba. Júlia ficou completamente imóvel, os olhos se arregalando. Você conheceu meu pai? Não apenas conheci. Marcelo forçou as palavras para fora, cada uma custando um pedaço de sua alma. Eu o traí. Roubei tudo dele. O mercado que tínhamos juntos, o dinheiro, os fornecedores, tudo. Construí meu império com o que era para ser dele também. O silêncio que se seguiu era denso como concreto. Júlia cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a escorrer novamente, mas dessa vez não eram apenas de desespero, eram de uma compreensão devastadora. Você... Ela mal conseguia falar. Você é o homem que destruiu meu pai? Você é o traidor que ele mencionava quando bebia demais? Você é o motivo pelo qual crescemos sem nada? Sim, Marcelo admitiu, forçando-se a manter contato visual. E carreguei essa culpa por décadas. Quando descobri quem você era, quando vi sua filha naquele quarto, percebi que minhas ações não destruíram apenas Antônio, destruíram gerações. Júlia o encarou com uma mistura de ódio e dor tão intensa que Marcelo sentiu fisicamente. Meu pai morreu por sua causa. Ele nunca se recuperou. Trabalhava sem parar, mas nunca era suficiente. Morreu se achando um fracasso porque você roubou tudo dele. Eu sei, foi tudo que Marcelo conseguiu dizer. Sabe? Júlia riu, mas era uma risada sem humor, cheia de amargura. Você não sabe de nada. Você não sabe o que é crescer ouvindo sua mãe chorar à noite porque não tinha dinheiro para comida. Você não sabe o que é ver seu pai trabalhar até desmoronar porque estava tentando recuperar o que você roubou. Cada acusação era verdadeira e merecia. Marcelo não tinha defesa. Eu quero pagar pelo tratamento da Giovana, ele disse desesperado. Deixa eu consertar pelo menos isso. Consertar? Júlia deu um passo à frente, apontando o dedo para ele. Você acha que dinheiro conserta o que fez? Acha que pode comprar seu caminho de volta para uma consciência limpa? Dr. Henrique se aproximou, interrompendo a discussão tensa. Júlia, conseguimos estabilizar Giovana temporariamente. Mas ela precisa do tratamento nos Estados Unidos com urgência. Estamos falando de dias, não semanas.
Júlia olhou para o médico, depois para Marcelo, completamente dilacerada. Foi quando Wilson apareceu no corredor, segurando uma pasta de documentos antigos e amarelados. Sua expressão era séria, quase sombria. Há algo que vocês dois precisam saber, ele disse, sua voz ecoando pelo corredor. Algo que muda tudo. Todos se viraram para ele. Wilson abriu a pasta com cuidado, retirando uma certidão de nascimento que claramente tinha décadas de idade. Passei a noite investigando, Wilson começou, olhando diretamente para Júlia. Quando reconheci o Marcelo ontem, algo me incomodou. Lembrei de histórias antigas, fofocas do interior, pedaços de conversas que ouvi há anos. Então fui aos arquivos antigos do hospital. Que arquivos? Júlia perguntou confusa. Seu registro de nascimento. Sua mãe, Carolina, deu à luz aqui neste hospital. Wilson segurou a certidão. Antônio Nogueira está listado como seu pai, mas há uma observação nos registros médicos. Observações que médicos faziam antigamente. Marcelo sentiu o sangue gelar. Não podia ser. Sua mãe já estava grávida quando se casou com Antônio, Wilson revelou, olhando para Júlia com uma mistura de compaixão e seriedade. Antônio assumiu você como filha, te amou como se fosse dele. Foi o único pai que você conheceu. Mas ele não era seu pai biológico. Júlia balançou a cabeça, recusando-se a processar. Não, isso não faz sentido. Por que você está dizendo isso? Wilson virou-se para Marcelo. Porque o pai biológico está aqui nesta sala. O mundo parou de girar. Júlia olhou para Marcelo com uma expressão de horror absoluto. Marcelo cambaleou, precisando se apoiar na parede para não cair. Isso é mentira, ele sussurrou, mas as memórias já estavam voltando. Carolina trabalhou no mercado que vocês dois tinham. Wilson continuou, implacável. Ela e Marcelo tiveram um relacionamento. Ela ficou grávida. Quando contou a ele, ele a abandonou. Foi quando Antônio, que sempre a amou, ofereceu casamento e assumiu a criança. As memórias explodiram na mente de Marcelo como fogos de artifício devastadores. Carolina. A mulher de olhos gentis e sorriso tímido que trabalhava no caixa. Eles haviam se envolvido durante alguns meses. Quando ela contou sobre a gravidez, ele entrou em pânico. Seus planos de expansão, suas ambições, um filho não cabia em nenhum lugar daquilo. Eu não quero esse filho, ele havia dito friamente. Você resolve isso sozinha. Carolina havia implorado, mas ele foi inflexível. Depois, quando Antônio se casou com ela, Marcelo simplesmente assumiu que o filho era dele. Nunca questionou. Nunca se importou o suficiente para perguntar. Não, Júlia sussurrou, recuando até bater na parede. Não. Isso não pode ser verdade. O registro médico é claro. Wilson mostrou a certidão. Carolina estava com aproximadamente 3 meses de gravidez quando se casou com Antônio. As datas correspondem ao período do relacionamento dela com Marcelo. Júlia deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Antônio era meu pai. Ele me criou. Ele me amou. E foi um pai verdadeiro em todos os sentidos. Wilson disse gentilmente. Nada disso diminui o que ele foi para você. Mas a verdade biológica é que Marcelo é seu pai. Marcelo sentiu como se estivesse desmoronando. Não apenas havia traído seu melhor amigo e roubado tudo dele. Havia abandonado a mulher que o amigo depois casou. Havia deixado um filho para trás. E aquele amigo havia sido o pai da criança que era biologicamente sua, enquanto ele destruía a vida deles. Isso significa... Patrícia, que havia chegado correndo ao ouvir a comoção, murmurou em choque. Isso significa que Giovanna é... Minha neta, Marcelo completou, as palavras saindo como um lamento. Giovanna é minha neta biológica. A revelação caiu sobre todos como uma avalanche. A jovem lutando pela vida ali dentro não era apenas a filha de uma funcionária que ele havia julgado. Era sua própria neta, seu sangue, sua família. E ele havia passado décadas destruindo essa família sem nem saber que ela existia. Júlia olhou para ele através das lágrimas, e o que Marcelo viu em seus olhos foi pior que ódio. Era absoluta devastação. Você não apenas destruiu meu pai, você destruiu a própria família. Abandonou minha mãe grávida, traiu o homem que assumiu sua responsabilidade e agora está aqui, dizendo que quer salvar minha filha? Júlia, eu não sabia.
Marcelo tentou, mas as palavras morreram. Não sabia? Ela gritou, levantando-se bruscamente. Você não quis saber. Quando minha mãe te procurou, você mandou seus seguranças expulsarem ela. Quando ela implorou por ajuda, você virou as costas. E agora, décadas depois, quer fazer o quê? Ser o herói? Dr. Henrique tentou intervir. Júlia, eu entendo sua raiva, mas Giovanna, não fala da minha filha. Júlia o cortou. Não fala da neta dele como se isso mudasse alguma coisa. Marcelo estava destruído, mas sabia que merecia cada palavra, cada acusação, cada gota de ódio que ela sentia. Eu vou pagar pelo tratamento, ele disse, a voz quebrando. Sem condições, sem expectativas. Giovanna vai para os Estados Unidos e vai ter a melhor chance possível de sobreviver. E depois? Júlia perguntou, lágrimas escorrendo livremente. Depois que você pagar, o que acontece? Vai querer ser avô? Vai querer fazer parte da vida dela? Vai querer que ela saiba que o avô é o homem que destruiu a família inteira? Não, Marcelo respondeu com sinceridade dolorosa. Depois que ela estiver salva, eu desapareço. Você nunca mais precisa me ver. Giovanna nunca precisa saber quem eu sou. O corredor ficou em silêncio, apenas os sons distantes do hospital preenchendo o espaço. Por quê? Júlia finalmente perguntou, sua voz pequena e quebrada. Por que fazer isso agora? Por quê? Marcelo forçou as palavras através das lágrimas que finalmente escaparam. Eu não posso consertar o passado. Não posso trazer Antônio de volta. Não posso devolver a sua mãe. Não posso apagar décadas de dor. Mas posso dar à minha neta a chance de viver. E talvez, apenas talvez, salvar ela seja a única coisa certa que farei em toda a minha vida. Júlia permaneceu em pé no meio do corredor, olhando para Marcelo como se estivesse vendo um monstro que havia saído de seus piores pesadelos e se materializado na realidade. Tudo o que ela acreditava sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua própria identidade, havia sido destruído em questão de minutos. Eu preciso ver minha filha, ela disse finalmente, a voz saindo mecânica, como se estivesse em piloto automático. Dr. Henrique assentiu. Ela está estável agora. Pode entrar. Júlia passou por Marcelo sem olhar para ele, como se ele não existisse. A porta do quarto se fechou atrás dela com um som final que pareceu ecoar pela eternidade. Através da janela, Marcelo podia ver Júlia se aproximando da cama onde Giovanna dormitava. Ela segurou a mão da filha com tanto cuidado, como se tocasse algo sagrado e frágil. Seus lábios se moviam em palavras que ele não podia ouvir, mas imaginou que fossem promessas, orações, pedidos desesperados a um universo que parecia cruel demais. Você realmente vai fazer isso? Wilson perguntou, aproximando-se de Marcelo. Vai pagar tudo e depois desaparecer? É o que ela quer. Marcelo respondeu, incapaz de desviar os olhos da cena através da janela. E é o mínimo que posso fazer. O mínimo seria muito mais que isso. Wilson observou. O mínimo seria deixar ela sofrer as consequências das suas escolhas, assim como Antônio sofreu. Mas você está indo além do mínimo. Por quê? Marcelo finalmente olhou para Wilson. Porque pela primeira vez na minha vida, estou vendo o verdadeiro custo do meu sucesso. Não é medido em dinheiro. É medido em vidas destruídas, famílias despedaçadas, pessoas que sofreram para que eu pudesse ter mais. Perceber é o primeiro passo, Wilson disse, mas não apaga o que foi feito. Eu sei, e não espero que apague. Marcelo respirou fundo. Mas se posso salvar aquela jovem, se posso dar a ela a chance de viver que neguei a tanta gente, vou fazer isso. Patrícia se aproximou deles, limpando as próprias lágrimas. Júlia vai precisar de apoio. Isso tudo é demais para processar sozinha. Você é boa amiga dela? Marcelo perguntou. Trabalho com ela há anos. Conheço a Giovanna desde que era pequena. Patrícia olhou para ele com uma expressão complexa. Júlia é a pessoa mais forte que conheço. Mas até as pessoas fortes têm limites. Marcelo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Não apenas pela situação médica, mas por toda a dor que suas ações haviam causado. Dentro do quarto, Giovanna abriu os olhos lentamente. Mesmo através da janela, Marcelo podia ver a fraqueza nela, mas também algo mais. Resiliência. Vontade de viver. Ela era jovem,
mas já havia enfrentado mais sofrimento que muitos enfrentam em uma vida inteira. Mãe? A voz dela era fraca, mas audível através da porta entreaberta. Estou aqui, meu amor. Júlia respondeu imediatamente, acariciando o rosto da filha. Sempre vou estar aqui. Ouvi vozes gritando. Estava sonhando ou era real? Júlia hesitou, claramente lutando sobre quanto contar. Algumas coisas aconteceram. Coisas complicadas. Mas nada que você precise se preocupar agora. Estou morrendo? Giovanna perguntou com uma franqueza brutal que arrancou um som de dor de Júlia. Não, você não vai morrer. Não vou permitir. Júlia segurou as mãos da filha com firmeza. Existe um tratamento nos Estados Unidos. Um tratamento que pode te curar. Os olhos de Giovanna se arregalaram. Mas, mãe, não temos dinheiro. Apareceu alguém disposto a ajudar. Júlia explicou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguém que tem uma dívida muito antiga comigo. Quem? Júlia olhou através da janela, seus olhos encontrando os de Marcelo por um breve momento. O ódio ainda estava lá, mas agora misturado com algo mais complexo. Resignação. Aceitação amarga de uma realidade impossível. Alguém do passado. Ela respondeu vagamente. Isso não importa agora. O que importa é que você vai ter sua chance. Mãe, estou com medo, Giovanna admitiu, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Eu também, minha filha, eu também. Júlia abraçou Giovanna com todo o cuidado do mundo. Mas vamos enfrentar isso juntas, como sempre fizemos. Do lado de fora, Marcelo observava a cena com o coração despedaçado. Aquela deveria ser sua família. Aquela jovem deveria tê-lo conhecido como avô. Deveria ter crescido com histórias, presentes, amor. Mas suas escolhas egoístas décadas atrás haviam garantido que ele seria sempre um estranho. Dr. Henrique se aproximou com um tablet na mão. Senhor Marcelo, preciso de algumas informações para organizar a transferência internacional. Nome completo, documentos, autorização para procedimentos. Faça tudo, Marcelo disse imediatamente. Sem limite de gastos. Ela vai ter o melhor tratamento disponível, os melhores médicos, tudo o que precisar. Entendido. Vou precisar que a Júlia assine alguns documentos também. E quanto ao timing? Idealmente, ela deveria viajar nos próximos dias. Quanto antes, melhores as chances. Marcelo assentiu, já pegando o celular. Começou a fazer ligações, movendo montanhas com a eficiência de quem estava acostumado a fazer o impossível acontecer quando necessário. Advogados, agentes de viagem, especialistas médicos internacionais, todos foram mobilizados. Enquanto ele organizava tudo, Eduardo Viana reapareceu no corredor. Mas agora estava diferente. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por algo que parecia medo genuíno. Senhor Ribeiro, ele se aproximou com cautela. Eu preciso falar com o senhor. Marcelo o olhou com frieza. Não temos nada para conversar. Você está demitido. Eu sei. Mas por favor, deixa eu explicar. Eu não sabia da situação dela. Se soubesse que a filha estava tão mal, você saberia e trataria ela do mesmo jeito. Marcelo o cortou. Vi como você a tratou ontem. Vi como você a humilhou hoje. E isso não foi a primeira vez, foi? Eduardo abaixou a cabeça, não conseguindo negar. Quantas vezes você humilhou a Júlia? Marcelo pressionou. Quantas vezes fez comentários cruéis, a rebaixou na frente de clientes, tratou ela como se fosse inferior? Eu estava apenas tentando manter a produtividade alta. Eduardo tentou se justificar fracamente. Não. Você estava exercendo poder sobre alguém que não podia se defender, e adorava cada segundo disso. Marcelo deu um passo à frente, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. Sabe o que é pior? Eu vi gerentes como você por anos. Contratei pessoas como você porque batiam metas, porque eram eficientes, porque faziam os números crescerem. Nunca me importei com os métodos. Senhor, mas agora vejo o custo real. Vejo o que eficiência significa quando traduzido para sofrimento humano. Marcelo olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Você está demitido não apenas por hoje. Está demitido por cada dia que tornou a vida dela um inferno. Eduardo engoliu em seco. E a minha carta de referência? Como vou conseguir outro emprego sem... Você não vai ter carta de referência, Marcelo disse friamente.
Vai ter que explicar em entrevistas por que foi demitido por justa causa. Vai ter que sentir um pouco da insegurança que você fez a Júlia sentir todo dia. Isso é cruel. Não. Cruel foi o que você fez. Isso é apenas justiça. Marcelo virou as costas. Agora saia antes que eu mude de ideia e torne as coisas ainda piores para você. Eduardo hesitou. Depois saiu rapidamente, os ombros curvados em derrota. Wilson observou a interação com interesse. Você mudou. Tarde demais, Marcelo respondeu amargamente. Mas sim, mudei. Nunca é tarde demais para começar a fazer as coisas certas. Wilson, eu abandonei uma mulher grávida, traí meu melhor amigo, destruí uma família, construí um império pisando em pessoas. Uma boa ação não apaga décadas de crueldade. Não apaga, Wilson concordou. Mas é um começo. E às vezes, um começo é tudo o que temos. A porta do quarto se abriu e Júlia saiu enxugando lágrimas. Ela caminhou diretamente até Marcelo, parando a poucos passos dele. Se eu aceitar sua ajuda, ela disse, cada palavra custando claramente um pedaço de sua alma. Tem condições. Qualquer uma, Marcelo respondeu imediatamente. Você paga o tratamento completo, tudo o que ela precisar, mas depois você desaparece. Para sempre. Não tenta contato, não envia presentes, não aparece na formatura dela, no casamento dela, em nada. Você simplesmente não existe. Cada palavra era uma punhalada. Mas Marcelo assentiu. Aceito. E você assina um documento legal dizendo que não tem nenhum direito ou pretensão sobre a Giovanna. Que você não é avô dela legalmente ou de qualquer outra forma. Assino. E nunca conta pra ela quem você é. Se algum dia ela perguntar quem pagou pelo tratamento, você era apenas um doador anônimo. Nada mais. Marcelo sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas as conteve. Está feito. Júlia o estudou por um longo momento. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pela minha filha. Porque ela merece viver, mesmo que isso signifique aceitar a ajuda de quem eu mais odeio no mundo. Eu sei, Marcelo sussurrou. E é exatamente o que você deveria fazer. Giovanna vem primeiro, sempre. Pelo menos nisso concordamos. Júlia respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Quando ela pode viajar? Os próximos dias, Dr. Henrique respondeu, aproximando-se com documentos. Já estou coordenando com a equipe em Houston. Eles vão recebê-la diretamente no centro de tratamento. Vou com ela, Júlia disse firmemente. Claro. Tudo está sendo providenciado. Passagens, hospedagem, despesas, tudo. Dr. Henrique olhou para Marcelo. O senhor realmente está fazendo isso sem limites? Sem limites, Marcelo confirmou. O que quer que ela precise? Patrícia abraçou Júlia, sussurrando palavras de encorajamento. Júlia aceitou o abraço, permitindo-se um momento de fraqueza antes de endurecer novamente. Preciso contar para a Giovanna, ela disse. Preciso explicar que vamos viajar. Quer que eu vá com você? Patrícia ofereceu. Não, isso eu preciso fazer sozinha. Júlia olhou mais uma vez para Marcelo. Obrigada pelo que está fazendo pela minha filha. Mas isso não muda nada entre nós. Continuo odiando você por tudo que fez. Eu sei, Marcelo respondeu. E você tem todo o direito. Júlia voltou para o quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Marcelo ficou ali, observando através da janela enquanto ela contava as notícias para Giovanna. Viu o momento em que a jovem compreendeu que ia viver, que tinha uma chance. Viu o abraço entre mãe e filha, carregado de alívio, esperança e amor incondicional. E pela primeira vez em sua vida, Marcelo Ribeiro entendeu verdadeiramente o que havia perdido ao escolher dinheiro sobre pessoas. Não eram apenas negócios que ele havia ganho. Era a humanidade que havia perdido. Agora, tarde demais, estava tentando recuperar um fragmento dela. Salvando a neta que nunca conheceria, pagando uma dívida que nenhuma quantia de dinheiro poderia realmente quitar. Mas era o que tinha, e teria que ser suficiente. 2 dias se passaram como um turbilhão. Marcelo transformou sua imensa rede de contatos em uma máquina de soluções. Passagens em classe executiva, reserva em hotel próximo ao centro médico em Houston, transporte particular do aeroporto, até um tradutor médico foram organizados.
Cada detalhe foi pensado para que Júlia e Giovanna tivessem o caminho mais suave possível. Ele não participou diretamente de nada. Fazia tudo através de intermediários, mantendo a promessa de ser apenas uma sombra distante na vida delas. Na manhã da viagem, Marcelo chegou ao aeroporto internacional disfarçado novamente. Boné, óculos escuros, roupas discretas. Posicionou-se estrategicamente no segundo andar do terminal, de onde podia observar o saguão de embarque sem ser notado. Júlia chegou empurrando Giovanna em uma cadeira de rodas. A jovem estava pálida, visivelmente frágil, mas seus olhos brilhavam com algo que não estava lá antes. Esperança. Patrícia as acompanhava, carregando malas e oferecendo apoio moral. "Você tem certeza que vai ficar bem sozinha lá?" Patrícia perguntou, ajustando a mochila nos ombros de Júlia. "Tenho que ficar", Júlia respondeu, sua voz firme apesar do cansaço visível. "É pela Giovanna. Por ela, atravesso o mundo inteiro sozinha se for preciso." Marcelo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Júlia tinha a mesma determinação feroz que ele sempre teve nos negócios, mas ela usava essa força para proteger quem amava, não para pisar em quem estava no caminho. "Mãe", Giovanna segurou a mão de Júlia. "Quem é a pessoa que está pagando por tudo isso? Por que alguém faria algo assim por nós?" Júlia hesitou, escolhendo as palavras com extremo cuidado. "Alguém que tem uma dívida muito antiga comigo. Alguém que está tentando consertar erros do passado. Essa pessoa é boa?" A pergunta simples carregava um peso impossível. Júlia mordeu o lábio, lutando contra emoções conflitantes. "Essa pessoa fez coisas terríveis. Machucou pessoas que eu amava, mas agora está fazendo a única coisa certa que pode fazer." "Então é uma pessoa que está tentando mudar?" Júlia olhou para a filha, surpreendida pela sabedoria naquela observação simples. "Talvez, ou talvez seja tarde demais para mudar de verdade. Não sei." Do seu ponto de observação, Marcelo absorvia cada palavra como golpes certeiros. Júlia estava certa, claro. Talvez fosse tarde demais. Décadas de escolhas egoístas não se apagavam com um único gesto de generosidade. "Doutor." Henrique apareceu no saguão, carregando uma pasta com todos os documentos médicos traduzidos. "Júlia, aqui está tudo. Os médicos em Houston já estão esperando vocês. O tratamento começa amanhã mesmo." "Amanhã?" Giovanna arregalou os olhos. "Tão rápido?" "Quanto antes, melhor", o médico explicou gentilmente. "Seu corpo está fragilizado, mas ainda tem forças para responder ao tratamento. Não podemos perder tempo." Júlia assentiu, guardando os documentos com cuidado. "Doutor Henrique, eu não sei como agradecer por tudo." "Agradeça ficando bem", ele disse dirigindo-se a Giovanna com um sorriso encorajador. "E quando voltar curada, quero te ver correndo por aquele hospital, provando que milagres acontecem." "Prometo", Giovanna respondeu, tentando sorrir apesar do cansaço. O sistema de som do aeroporto anunciou o embarque do voo. Patrícia abraçou Júlia com força, sussurrando palavras de encorajamento. Depois se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas e segurou as mãos de Giovanna. "Você é a pessoa mais corajosa que conheço", Patrícia disse emocionada. "Vai lá, enfrenta esse tratamento e volta para contar essa história para todo mundo." "Vou voltar", Giovanna prometeu. "E quando voltar, vou poder finalmente viver de verdade." As três se abraçaram, um momento de afeto puro que fez Marcelo desviar os olhos. Ele não tinha direito de testemunhar aquela intimidade. Não tinha direito de fazer parte daquele círculo de amor. Júlia começou a empurrar a cadeira em direção ao portão de embarque. Foi quando aconteceu algo inesperado. Ela parou no meio do saguão e olhou ao redor lentamente, como se estivesse procurando por alguém. Marcelo ficou imóvel, o coração acelerado. Será que ela sabia que ele estava ali? Por longos segundos, Júlia permaneceu parada, examinando os rostos ao redor. Então, ainda sem olhar diretamente para onde Marcelo estava, ela murmurou algo tão baixo que ele não conseguiu ouvir. Mas pelo movimento dos lábios, pela expressão no rosto dela, ele conseguiu entender. "Obrigada." Foi só isso. Uma única palavra, dita sem olhar para ele, sem confirmar que sabia de sua presença. Mas era o reconhecimento que Marcelo nem sabia que estava desesperadamente precisando. Júlia voltou a empurrar a cadeira,
desaparecendo através do portão de embarque. Patrícia acenou até elas sumirem completamente. Depois limpou as lágrimas e saiu do aeroporto. Marcelo permaneceu ali, paralisado, processando aquele momento. Júlia ainda o odiava. Provavelmente sempre odiaria. Mas naquele "obrigada" sussurrado havia algo mais. Não era perdão. Nunca seria perdão. Mas era um reconhecimento de que ele estava tentando, mesmo que tarde demais, fazer algo certo. Ele pegou o celular e checou as mensagens. Seu assistente havia confirmado que todos os arranjos em Houston estavam perfeitos. O melhor oncologista pediátrico dos Estados Unidos estava pessoalmente supervisionando o caso. Giovanna teria chances que pouquíssimas pessoas no mundo poderiam ter. Wilson apareceu ao lado dele, surpreendendo-o. Achei que encontraria você aqui. Como sabia? Porque eu faria o mesmo. Wilson olhou para o portão de embarque por onde Júlia e Giovanna haviam desaparecido. Elas vão ficar bem. Aquele tratamento tem taxas de sucesso impressionantes. E se não funcionar? Marcelo perguntou, permitindo-se pela primeira vez verbalizar o medo que o atormentava. Então você terá dado a ela a melhor chance possível. Mais que isso, ninguém pode fazer. Wilson fez uma pausa. Eduardo foi visto tentando conseguir emprego em mercados concorrentes. Ninguém está contratando. A notícia de como ele tratava funcionários se espalhou rápido. Marcelo assentiu. Parte dele sentia satisfação com aquilo, mas era uma satisfação amarga. Eduardo era o que ele mesmo havia sido. Alguém que valorizava resultados acima de humanidade. A diferença era que ele havia tido décadas para causar dano. Eduardo apenas começou. Você vai voltar para a empresa? Wilson perguntou. Vou, mas não como o mesmo homem. Marcelo finalmente se afastou da janela de observação. Vou mudar tudo. As políticas, os gerentes, a forma como tratamos funcionários. Júlia não vai ser a última pessoa talentosa e digna que foi humilhada trabalhando para mim. Isso é redenção? Não sei se existe redenção para o que fiz, Marcelo admitiu. Mas vou passar o resto da vida tentando descobrir. Eles caminharam juntos até o estacionamento. O aeroporto continuava movimentado, cheio de pessoas indo e vindo, despedidas e reencontros, vidas se cruzando por breves momentos. Marcelo parou ao lado de seu carro, olhando uma última vez para o prédio do aeroporto. Em algum lugar lá dentro, um avião estava decolando, levando sua filha e sua neta para longe. Levando sua única família para um lugar onde ele havia prometido nunca aparecer. Ele havia passado a vida inteira construindo um império, acumulando riquezas, perseguindo sucesso. E no final, descobriu que tudo aquilo era vazio. O que realmente importava, família, amor, conexão, ele havia jogado fora sem nem perceber o valor. Agora, tarde demais, estava aprendendo a lição mais dolorosa de todas. Algumas coisas, uma vez perdidas, nunca podem ser completamente recuperadas. Você pode apenas tentar minimizar o dano e fazer melhor dali em diante. Marcelo entrou no carro e dirigiu de volta para a cidade. Tinha muito trabalho pela frente. Uma empresa inteira para reformar. Políticas para mudar. Pessoas para compensar. Uma vida inteira de erros para tentar, mesmo que imperfeitamente, começar a consertar. E em algum lugar dos Estados Unidos, sua neta estava recebendo a chance de viver. Ele nunca a conheceria. Nunca seria chamado de avô, nunca faria parte das memórias dela, mas ela viveria. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. 6 meses se passaram. O mercado central havia mudado de forma irreconhecível. Cartazes nos corredores anunciavam novos benefícios para funcionários. Plano de saúde completo, bolsas de estudo para filhos, programa de desenvolvimento profissional, e uma linha direta para denúncias de assédio que era levada extremamente a sério. Marcelo havia demitido metade dos gerentes antigos, substituindo-os por pessoas que entendiam que lucro e humanidade não eram opostos. As lojas continuavam lucrativas, mas agora construíam esse sucesso sem esmagar quem trabalhava nelas. Ele estava em seu escritório quando o celular tocou. Era um número com código internacional dos Estados Unidos. Seu coração disparou. Alô? Senhor Ribeiro? Era a voz de Dr. Henrique, ligando de Houston. Tenho notícias. Marcelo fechou os olhos, preparando-se para qualquer coisa. Pode falar. Giovanna completou o tratamento. O último exame mostrou remissão completa. Ela está curada.
As palavras levaram um momento para se registrar. Curada. Sua neta estava curada. Elas voltam para o Brasil amanhã. Dr. Henrique continuou. Júlia queria que você soubesse. Ela pediu para me contar. Pediu. Disse que você merecia saber que sua ajuda salvou a vida da filha dela. Marcelo desligou com mãos trêmulas. Apoiou-se na mesa, lágrimas escapando sem controle. Giovanna viveria. Teria formatura, casamento, filhos, uma vida inteira pela frente. E ele havia tornado isso possível. No dia seguinte, Marcelo estava no aeroporto novamente. Desta vez, não escondido. Estava ali abertamente esperando no saguão de desembarque. Quando Júlia e Giovanna emergiram pela porta de desembarque, a transformação era visível. Giovanna caminhava com as próprias pernas, cabelos crescendo novamente, bochechas com cor saudável. Ela estava viva de uma forma que não estava antes. Júlia o viu imediatamente. Parou, surpresa. Depois continuou caminhando lentamente em sua direção. Giovanna a seguiu, curiosa. Você veio, Júlia disse, sua voz carregada de emoção complexa. Precisava ver com meus próprios olhos que ela está bem. Marcelo olhou para Giovanna, permitindo-se realmente vê-la pela primeira vez. Seus olhos. Ela tinha os mesmos olhos que Carolina tinha. Os mesmos olhos que ele via no espelho. Mãe, quem é esse senhor? Giovanna perguntou. Júlia respirou fundo. Durante meses havia lutado com aquela decisão. Mentir ou revelar? Proteger ou confiar? No final, escolheu algo no meio. Esse é Marcelo Ribeiro. Ele é o homem que pagou pelo seu tratamento. Giovanna arregalou os olhos. Você salvou minha vida? Eu apenas... Marcelo lutou para encontrar palavras. Eu apenas fiz o que deveria ter sido feito há muito tempo. Para sua total surpresa, Giovanna deu um passo à frente e o abraçou. Foi um abraço simples, rápido, de gratidão pura. Mas para Marcelo foi como ser atingido por um raio de redenção que ele não merecia. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dar minha vida de volta. Quando Giovanna se afastou, Marcelo viu Júlia limpando lágrimas silenciosas. Ela fez um gesto com a cabeça, indicando que queria falar a sós. Giovanna, percebendo, foi sentar-se nos bancos próximos. Ela não sabe toda a verdade, Júlia disse baixo. E talvez nunca saiba, mas merecia conhecer quem a salvou. Você não precisava fazer isso. Sei que não. Júlia olhou diretamente nos olhos dele. Ainda sinto raiva de você. Provavelmente sempre vou sentir. Você destruiu meu pai, abandonou minha mãe, construiu um império sobre sofrimento. Marcelo assentiu, aceitando cada palavra. Mas, ela continuou, voz quebrando levemente, você também salvou minha filha. Deu a ela algo que eu nunca poderia dar sozinha. Um futuro. E isso significa algo. Não é perdão, Marcelo disse, entendendo. Não é perdão. Talvez nunca seja. Júlia enxugou as lágrimas. Mas é reconhecimento. Você mudou. Tarde demais para consertar tudo, mas não tarde demais para fazer diferença daqui em diante. A empresa mudou, Marcelo disse de repente. Políticas novas, gerentes novos, cultura nova. Ninguém mais vai passar pelo que você passou. Ouvi falar. Patrícia me contou. Júlia deu um pequeno sorriso. Aparentemente você é o patrão do ano agora. Estou tentando ser o homem que deveria ter sido desde o início. Júlia olhou para Giovanna, que observava aviões pela janela com expressão maravilhada. Sabe o que minha filha me disse no hospital, antes de virmos para cá? Disse que se ela sobrevivesse, ia viver de forma a honrar cada segundo que ganhou. Não ia desperdiçar nada. Ela é sábia. É mais sábia que nós dois. Júlia virou-se para ele novamente. Você tem uma segunda chance, Marcelo. Poucos têm. Use bem. Vou usar, prometo. Júlia chamou Giovanna, que voltou correndo. As duas pegaram suas malas, preparando-se para sair. Senhor Ribeiro, Giovanna disse antes de partir. Não sei por que fez o que fez, mas sei que sou grata todo dia por estar viva. Vou viver de forma a fazer sua generosidade valer a pena. Marcelo sorriu através das lágrimas. Só de estar viva, já vale. Elas se afastaram. Duas sobreviventes caminhando juntas para um futuro que quase não existiu. Marcelo permaneceu ali, observando até desaparecerem entre a multidão. Wilson apareceu ao lado dele, como sempre parecia fazer nos momentos importantes. Acabou? Não,
Marcelo respondeu, surpreso pela própria resposta. Está apenas começando. O que vai fazer agora? Marcelo olhou ao redor do aeroporto. Centenas de pessoas, cada uma com suas histórias, lutas, dores. Quantas delas trabalhavam para empresas que as tratavam como números? Quantas choravam em silêncio como Júlia havia chorado? Vou fazer diferença, ele disse com convicção. Uma pessoa de cada vez, uma mudança de cada vez. Não posso trazer Antônio de volta. Não posso recuperar anos perdidos. Mas posso garantir que menos pessoas sofram o que eles sofreram. Isso é redenção? Marcelo pensou por um longo momento. Não sei, mas é propósito. E talvez seja suficiente. Eles caminharam juntos para fora do aeroporto. O sol brilhava forte, iluminando um mundo cheio de possibilidades e segundas chances. Marcelo Ribeiro havia aprendido a lição mais importante. Sucesso sem humanidade é fracasso. Riqueza sem compaixão é pobreza. E nunca é tarde demais para começar a fazer melhor. Ele não seria avô de Giovanna, não seria pai de Júlia, não teria a família que jogou fora, mas seria o homem que salvou uma vida, que mudou uma empresa, que aprendeu que o verdadeiro legado não se mede em dinheiro, mas em quantas vidas você toca de forma positiva. E às vezes, apenas às vezes, isso é suficiente para mudar tudo.